Está abrindo esse primeiro encontro. O Cris já é meu paciente, vamos dizer assim, meu aluno, tá? Desde o início do Parkinson. Então a gente está nessa caminhada, eu estou acompanhando o Cris desde o início. E se o Cris me permitir, às vezes, estar dando o seu exemplo, tá? Para todos, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. O Cris me chamou para falar sobre o Pilates, mas eu também tenho uma outra especialidade, que seria a auriculoterapia francesa, que mais na frente aí da apresentação eu vou estar apresentando, explicando um pouco melhor para vocês, que ele pediu para eu trazer também essa minha outra especialidade para todos, como um tratamento, uma ajuda, né, no tratamento do Parkinson. Então, vamos lá. Olivia, quem é a Olivia? Olivia é licenciada em Educação Física pela Unimep. Eu sou instrutora de Pilates, tá? Deixa eu passar para cá, vai ficar melhor para você? Eu sou instrutora de Pilates, tá? Com formação pela Mercury Corporation, antiga Stott Pilates. Eu sou pós-graduada em... E quem que é essa dopamina, tá? Que é muito importante para todos vocês. Para todos, tá? Ó, a dopamina é um neurotransmissor crucial para diversas funções cerebrais, incluindo o controle motor, a motivação, o prazer e a cognição. Por que eu quero entrar nessa parte aqui com vocês? Eu vou entrar nessa parte, vou dar um exemplo do Cris, vou pedir até licença, tá, Cris? O Cris, essa semana, ele foi para a aula e ele estava muito ansioso com esse encontro de hoje. E o que aconteceu? Esse estresse que ele passou, ele chegou na aula na segunda-feira mais rígido, com essa sensação de rigidez. Só de estar passando hoje essa emoção de estar aqui com esse encontro. No próximo dia da aula dele, que ele faz mais uma vez na semana, ele voltou lá com uma novidade e ele veio super bem. Depois ele vai falar essa novidade para vocês, tá? Mas assim, ele veio com uma novidade que ele ficou... Então, imagine essa dopamina quando ele trouxe essa novidade, essa oportunidade que ele conseguiu aí, né? Quando ele trouxe a dopamina, ele já falou, hoje eu estou me sentindo bem. Então, assim, eu vou dar esse exemplo simples para vocês entenderem que, tá? A dopamina, que é esse hormônio do prazer, tá? Que é essa coisa da felicidade, do bem-estar, ela é muito importante e ela está equilibrada quando a pessoa é diagnosticada com a doença de Parkinson, tá? Então, ó, ela é produzida, onde ela é produzida? Principalmente, ó, nos neurônios, tá? Localizado na substância negra. Por que eu tenho que falar tudo isso? Eu vou dar um link para vocês nisso daí na próxima explicação da outra formação que eu tenho, tá? Mas para vocês saberem que tem um local que é produzido, tá? E mais alguns locais, porque a gente não vai entrar em detalhe, porque senão vai ficar muito complexo a apresentação. Então, quais são as características, tá, da doença de Parkinson? Sintomas, ó, cabeça curvada, queixo no peito, tórax cifótico, ombros protraídos, braços rodados internamente, cotovelos, joelhos e quadris fletidos. Sintomas motores, tremor de repouso, rigidez, acinesia e instabilidade postural. E os não motores, que a gente precisa prestar muita atenção também? Depressão, ansiedade, apatia, distúrbios do sono, dificuldades cognitivas. Olha quantas coisas, além da questão motora, que talvez é o que a gente mais presta atenção, como o Cris até falou, vou pegar o exemplo dele, de olhar para as mãos e ver se está tremendo. Olha como tem outras características que a gente precisa, principalmente as não motoras, estar atento, tá? Como sintomas do Parkinson. Então, vamos lá. E o que é o método Pilates, Olivia? Muita gente, conhece ele hoje, é muito popular, mas e aí? Será que todo mundo sabe o que é o método Pilates? Muita gente hoje já é popular, a ponto de você já ter treinado, ter praticado na vida, mas tem muita gente que nem faz ideia também do que seja. Tá? Então, o que é o Pilates? O Pilates é também conhecido como contrologia. Ela promove na sua prática a consciência e o controle corporal. O Pilates, ele parece simples, mas ele é complexo, tá?
não assustando, tá, gente? Porque é gostoso de fazer, tá? Mas ele tem o quê? Ó, ele vai melhorar, tá? Não só no Parkinson, mas para todos, tá? A concentração. Fazer Pilates exige concentração. Não é ir lá e repetir um exercício. O exercício ele precisa de entendimento. Ele precisa do quê? De controle. Ó, a gente precisa controlar o que a gente está fazendo. O Pilates ele tem uma metodologia muito bonita. É uma metodologia muito legal que através da, aqui ó, próximo item, consciência corporal, vai te trazer concentração, vai te ensinar controle, vai promover o fortalecimento e a cereja do bolo de tudo isso, ó, corrige a postura. Vamos voltar lá, ó. Mais um pouquinho aqui. Olha só, como a gente precisa mexer na postura, tá? Porque os sintomas e as características estão aqui. A gente ajuda nisso daqui, tá? Dentro de uma metodologia que é muito... Ó, é que eu sou apaixonada por Pilates, porque na minha formação eu procurei sempre procurar algo que me desse razão, motivo, tá? Para trazer saúde e trazer resultado para os meus clientes, tá? E o Pilates foi minha paixão, porque foi o que eu fui trazendo conseguindo trazer esse resultado para todo mundo. E olha só que legal, a prática da atividade física, a gente está falando do Pilates, mas são todas as atividades físicas, tá? Promove estímulo do neurotransmissor dopamina. Olha aqui que legal. A principal diferença da deficiência da doença de Parkinson, melhorando seus sintomas. Então, a atividade física em si, que é o que eu estou falando hoje, tá? Ela promove isso daqui, ó. Ó que legal. E aí, a gente consegue trazer mais qualidade de vida para este diagnosticado com Parkinson. Então, a conclusão aqui, ó. Pilates cria condições favoráveis para reduzir os sintomas que exacerbam a disfunção dopaminérgica, como o estresse e a rigidez. Ó, a prática regular do Pilates, aliada ao tratamento medicamentoso e concomitante com outras especialidades, que é muito importante a gente ter isso daqui em mente, tá? Pode ser uma estratégia complementar valiosa para maximizar a funcionalidade e a qualidade de vida do diagnosticado com a doença de Parkinson, tá? Então, assim, é um pilar, tá? É um pilar dessa jornada, desse caminho, que como o Cris disse, tá? A vida vai ser diferente, tá? Mas olha quanta coisa boa que, apesar das dificuldades que a doença, né, pode trazer, a pessoa, tá, consegue. E aí eu falo para o Cris, ó, ele trouxe aí, né, a questão de conversar, mas eu fiz tudo isso e não melhorou. Mas na hora que ele foi procurar pessoas com pensamentos positivos e trocas positivas, ele traz o quê? Ele traz isso daqui, ó. Tá? Ele elimina isso daqui, ó, tá? O estresse. Então ele traz mais felicidade e a pessoa fica mais assim, vamos dizer assim, mais controlada, tá? É muito importante a gente trazer esse prazer nesse momento nosso. Então vamos lá. Segunda coisa que o Cris pediu para eu trazer para vocês hoje, é aí um pouquinho mais complexo, tá? Então, alguém tem dúvida do Pilates? Até agora, atividade física, quer perguntar alguma coisa? Que a gente vai entrar numa parte polêmica um pouquinho, tá? Sobre essas terapias alternativas agora. Então, vamos lá. Auriculoterapia francesa. Olívia, olha lá. A auriculoterapia francesa é uma técnica da medicina integrativa que utiliza pontos específicos na orelha para estimular respostas terapêuticas no corpo, tá? E aí a gente vai entrar na parte polêmica. A auriculoterapia, eu vou colocar francesa para vocês, tá? Vou colocar aqui, ó, francesa, para a gente poder diferenciar isso daqui. A auriculoterapia francesa, ela não é a acupuntura auricular da medicina tradicional chinesa, né? Conhecida como auriculoterapia chinesa ou conhecida como as sementinhas na orelha, tá bom? Por quê? Vamos lá. A auriculoterapia francesa, tá? Ela foi descoberta por um doutor francês chamado Paul Nogier. O doutor Paul Nogier, encontrando pacientes, recebendo pacientes na sua clínica, tá? Ele começou a reparar que alguns pacientes vinham com a orelha queimada.
né, no caso cauterizada. E ele perguntou para essas pessoas por que a orelha dele estava desse jeito. Eles vieram e falaram assim, doutor, eu fui numa curandeira e ela me curou de uma dor ciática. Foi um paciente, foram 2 pacientes, ele virou e falou assim, calma aí. Curioso como ele era, ele virou assim, tem alguma coisa errada. Como que alguém cura uma dor ciática queimando a orelha das pessoas? Não tem como. Ele foi até a curandeira, entender o que é que estava acontecendo, tá? E aí, indo na curandeira, ele começou a falar assim, não, esse ponto aí pode ser um ponto que cure todas as dores. Ele, como médico, foi para o hospital e começou a fazer o quê? No tratamento, na hora que ele recebeu os pacientes, ele ia lá e queimava a orelha de todo mundo no mesmo lugar. Só que só dava certo para dor ciática. Não dava certo para outra dor. Pois ele aí concluiu que talvez esse ponto seria um ponto específico de L4, L5, tá? E a partir disso daí vem a descoberta do Dr. Nogier. Ele começa a descobrir que quem vinha com dor no ombro tinha um ponto aparente na orelha específico. Quem vinha com dor no joelho tinha um ponto no ombro aparente específico. E ele começou a entender a partir daí que a orelha era um microsistema ligado à questão, tá? Eu vou falar de um jeito simples de dizer, do cérebro, tá? Então ele tinha uma comunicação, entendeu? E a partir disso daí ele monta um primeiro mapa que trabalha músculo, que tem músculo e ossos representados, tá? Ok, aí é que vem então a cartografia, a primeira etapa. Essa primeira etapa, como ele também era um acupunturista, ele leva para a Associação dos Acupunturistas e ele mostra o estudo dele, ele faz uma publicação sobre esse estudo. E nessa publicação, os chineses, aí que entra a auriculoterapia chinesa, pega essa descoberta do Dr. Nogier e coloca a medicina tradicional chinesa dentro dessa descoberta, desse primeiro mapa, dessa primeira cartografia da orelha dele, ok? Então, vamos lá. E aí, agora, qual que é a diferença, então, Olivia? A diferença é o seguinte, a auriculoterapia, pós primeiro mapa, tá? Teve muitas mais descobertas, tá? Em que ele consegue trazer dentro disso daí outros pontos específicos, como, aí eu vou linkar com o que a gente está falando hoje, como a substância negra, como o córtex cerebral, como estimular a dopamina, tá? Então, assim, ele consegue descobrir que tem uma ligação com toda a medicina através desse microsistema que ele descobriu, tá? Então, qual que é a diferença de um e do outro? Eu posso receber a auriculoterapia chinesa? Sim. O que eu quero deixar, para não ficar polêmico, tá? Deixar claro para todos. Se vocês forem hoje, tá? Que eu estou apresentando a francesa para vocês, em alguém que tem especialidade em auriculoterapia chinesa, não é o mesmo efeito que a auriculoterapia francesa. E vocês têm que procurar um profissional formado pela escola de Nogier, tá bom? Porque esse profissional, eu falo assim que a minha vida profissional, ela foi a Olivia até a escola de Nogier e a Olivia após a escola de Nogier. Por quê? Porque a gente tem que estudar a medicina, a gente tem que entender tudo o que acontece dentro do que está da neurociência para poder atender as pessoas que a gente recebe na auriculoterapia francesa. A chinesa, ela é baseada em medicina tradicional chinesa, o que é acupuntura, tá bom? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, por isso que eu tenho que trazer essa diferença para todo mundo entender. Colou sementinha na orelha, não é auriculoterapia francesa, tá bom? Então, vamos lá. A auriculoterapia francesa beneficia os portadores de Parkinson. De que maneira? Olha lá, a auriculoterapia francesa pode estimular pontos na orelha ligados a regiões cerebrais como a substância negra e os gânglios de base, áreas críticas na produção e utilização da dopamina, tá? Então, a gente pode estimular isso daí. E pode oferecer benefícios complementares, a gente não vai curar, tá? Complementares. Principalmente no alívio de sintomas motores e não motores. Lembrando lá que a gente falou da depressão, do sono, tá bom? Então vamos lá. Conclusão.
A auriculoterapia francesa não substitui os tratamentos convencionais. Então, vamos lá, tá? Isso daqui é muito importante sempre, tá? Não substitui. Ó, para a doença de Parkinson, mas pode ser uma terapia complementar valiosa para reduzir sintomas motores e não motores, tá? Estimular os neurotransmissores dopaminérgicos e oferecer uma abordagem não farmacológica com baixo risco de efeitos colaterais. Ó, sua eficácia depende da individualização dos pontos. Então, por exemplo, assim, não tem um protocolo. Ah, é o protocolo Não existe isso, tá? Cada ser é único, tá? Cris é uma pessoa, fulano é uma pessoa, ciclano é uma pessoa, cada um é um. Então, o que dá certo para o Cris na auriculoterapia francesa não vai dar certo para o fulano, não vai dar certo para o ciclano, ou pode até dar, tá? Porque tem as mesmas características, mas, tá bom? Então, é individual isso daqui. O tratamento, é uma consulta que a gente vai procurar, tá? Saber onde estão as deficiências para melhorar, tá? Essa qualidade de vida da pessoa. Conclusão, tanto o Pilates quanto a auriculoterapia francesa são técnicas, de novo, complementares ao tratamento da doença de Parkinson, com fundamentação científica, que permite a melhora significativa para o interagente como um todo. Ok? Alguém tem dúvidas até agora? Que queira perguntar sobre tanto o Pilates quanto a auriculoterapia francesa? Todo mundo tranquilo? Então, vamos lá. Bibliografia que a gente usou hoje, tá? Estão aqui algumas referências, tá bom? E eu agradeço a todos, tá? E vocês podem me encontrar lá no Estúdio Ativa, tem aqui o QR Code para vocês, qualquer coisa, o meu endereço, quem quiser tirar uma fotinho, fiquem à vontade, tá? Cris, é isso aí. Eu tentei deixar bem explicado aqui nos slides para o pessoal poder levar para casa. Legal. Obrigado, Lívia. Obrigada. Obrigado.